Olá, queridos irmãos da comunidade Logos de Curitiba. Boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nossos irmãos nesta noite. Aqui estamos mais uma vez para levar até você esta mensagem, esta palavra de conforto, esta palavra de amor que o Senhor tem para nós nesta noite. Agradecemos a Deus por este privilégio que Ele nos concede, de aqui podemos estar, irmãos. Poder estar reunido com os irmãos. Eu sei que os irmãos se reúnem aí todas as quintas-feiras, dia dos nossos cultos, domingo também, para podermos, juntamente com os irmãos, adorar a Deus, oferecer ao Senhor o nosso culto, a nossa alegria, a nossa devoção, a nossa gratidão, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, Nós estamos felizes, porque assim nós ainda podemos fazer, em meio a este momento que nós passamos de pandemia e esse momento que está angustiando a humanidade, e eu sei que os irmãos estão tomando as devidas precauções, aqueles irmãos que estão trabalhando, aqueles que precisam sair para a sua labuta, ganhar o seu pão de cada dia. Eu sei que os irmãos são conscientes disso, estão se cuidando, e o Senhor assim está guardando, está abençoando e nos protegendo. Quando nós agimos desta forma, com as precauções, obedecendo aí as determinações da Secretaria da Saúde, enfim, que nós não venhamos a descuidar-se desses pedidos, não venhamos a se descuidar dessas recomendações que nos são dadas, para que nós possamos assim se resguardar a nossa saúde, a saúde da nossa família e daqueles que nos rodeiam. E eu sei que os irmãos são cautelosos com relação a essa pandemia, e é assim mesmo, irmãos. Nós somos obedientes e Deus se agrada daqueles que são obedientes. Nós não podemos aí nos acostumar. Vemos pessoas que já se acostumaram e vão assim automaticamente não tomando essas precauções. Às vezes costuma até virar assim um hábito, Mas não, nós temos que ser temerosos, temos que ter nossos cuidados, que a pandemia não acabou e continua. Mas Deus está conosco, Deus está nos preservando. E quando nós agimos desta forma, irmãos, Deus cuida de nós, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você, você tem saído para o seu trabalho, você tem orado, você tem pedido a Deus a proteção, e Deus tem cuidado de você, Deus tem te abençoado. Por isso, nós somos gratos a Deus, todo momento, todo instante, sabendo que existe um Deus poderoso que tem cuidado de nós. Não só aqui de Curitiba, mas na face desta terra, onde esse mal tem alcançado as pessoas. Sabemos que existem pessoas que temem a Deus, existem pessoas que oram a Deus e confiam na segurança do Senhor, e Deus está cuidando de uma forma geral. Então não há motivo para nós nos desesperarmos, Mas também há motivos para nós andarmos precavidos com relação a este mal. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos guardando. Muito em breve, irmãos, isso também já vai terminar, e nós vamos estar reunidos aqui na comunidade com os irmãos. Eu creio que muito em breve, não vai demorar muito. Esse é o nosso anseio. Eu sempre estou falando aqui nos nossos cultos, eu sempre estou repetindo, quem sabe para muitos pensam até que já é meio que repetitivo isso, mas não é uma coisa que nós devemos estar, sempre pensando nisso. Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado, e por isso nós estamos aqui, alegre, feliz. Você está aí mesmo
combatendo o bom combate, né? E Deus é conosco. E eu quero convidá-los a fazer uma oração nesta noite para podermos iniciar aqui a nossa meditação, para podermos nos relacionar com Deus através desta nossa petição. Oremos todos. Pai querido, chegamos a Ti, Senhor, com as nossas petições, com as nossas orações e também com todos os nossos agradecimentos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso favor. O Senhor tem guardado os Teus filhinhos, o Senhor tem protegido os Teus filhinhos, os irmãos que têm saído para o trabalho, aqueles que vão, Senhor, ganhar o pão de cada dia, o sustento para a sua família, saldar os seus compromissos. O Senhor tem abençoado. E nós somos gratos, Senhor, por tudo. Estamos orando, Senhor, constantemente pela nossa família, por esses irmãos. Oramos por esta comunidade, Senhor, e por todos aqueles quantos têm pedido a oração. Nós estamos continuamente, Senhor Jesus, clamando por esses irmãos. Senhor, que o Senhor continue abençoando estas vidas, continue abençoando as nossas crianças, os nossos jovens, Senhor Jesus, os nossos anciões, Senhor. O Senhor continue, Senhor, com as Tuas mãos estendidas e protegendo os familiares, e que eles possam estar contentes, felizes, Senhor Jesus, porque este momento é um momento, Senhor, que tem causado muita depressão e, Senhor, as pessoas estão sofrendo, Senhor, com este mal, Senhor, as pessoas estão muito preocupadas e nós sabemos que não é para menos, mas sabemos que o Senhor está presente e o Senhor está livrando, Pai, de toda angústia. E a Tua palavra diz que no dia da angústia nós clamamos o Senhor e Ele nos ouve. Eu sei que o Senhor está ouvindo, Pai. Abençoa os Teus filhos, trazendo a paz, a segurança, Senhor, a cada um, a cada coração, e que nós possamos andar confiantes, Senhor Jesus, confiantes, Senhor, em Ti, sabendo que a Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Nós tememos a Ti, Senhor, nós Te amamos, e por isso eu sei que o anjo do Senhor está ao redor dos Teus filhos e protegendo, e que nós possamos ir avante, porque o Senhor é conosco. Abençoa, Pai, esse momento que aqui vamos passar. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma palavra. Essa palavra, irmãos, ela é muito difundida, ela é muito pregada, é muito falada, né? Temos aqui versículos bíblicos que são escolhidos, assim como eu escolhi também, desta vez, para falar aqui a respeito desse moço, desse homem que deixou aqui um grande legado, uma história, grandes ensinamentos para a nossa vida. E nós fazemos desta forma, sabemos que é a palavra de Deus e essa palavra, ela vivifica em nossa vida, ela é viva e eficaz. Cada vez que nós meditamos na palavra de Deus, Deus tem assim uma revelação nova aos nossos corações, Ele nos dá esse entendimento. Então eu quero ler aqui com os irmãos esta palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 17. Aqui fala de um grande homem que se chamava José. É uma história de José muito conhecida, mas nós vamos meditar aqui. O Espírito Santo vai trazer revelações novas ao teu entendimento, ao meu entendimento, vai trazer aí uma ministração forte aos nossos corações, uma palavra que vai nos ajudar. A palavra, nós sabemos que ela é o alimento para as nossas almas, irmãos. Assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo físico, nós precisamos também deste alimento. E aqui está, né? Até porque João escreveu aqui a respeito de Jesus, que ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus se refere aqui como o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu, que nos alimenta fisicamente e espiritualmente. Então, todo este
contexto aqui, esta palavra aqui, podemos assim dizer que nos ensina, traz grandes ensinamentos, mas que é o pão da vida. O versículo é em Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1. Vamos ler rapidamente e vamos meditar nesta palavra que o Senhor tem para o meu coração e para o teu coração. A partir do versículo 1, diz assim: E habitou Jacó na terra onde peregrinou, e seu pai na terra de Canaã. Estas foram as gerações de Jacó. José, sendo de idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. O jovem estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José informava a seu pai a má conduta deles. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Nós vemos aqui que fala de pai de José, Jacó, depois fala Israel. Mas nós sabemos que no decorrer da história aqui, Jacó, seu nome foi mudado para Israel. Então, usa-se aqui às vezes Jacó como nome natural, o nome depois transferido Israel. Cada nome desse aqui tem um significado. Jacó significava aqui o enganador, né? Transferiu Deus quando ele se aproximou do Senhor, batalhou com um anjo no Val de Jaboque, né? É uma outra história, mas é concernente a esta leitura. Só para nós termos aqui, quando nós formos ler aqui, fala Israel, fala Jacó, né? Então, para nós podermos entender. E aí, então, ele pronuncia Jacó, Israel dali para frente, porque aí Deus havia mudado o nome de Jacó para Israel, que é o povo escolhido de Deus, né? Então, aqui ele diz, nessa mesma leitura, ele diz: e foram as gerações de Jacó, e depois fala aqui, que era filho dessas mulheres de seu pai. E José informava a seu pai a má conduta. Agora vem, e Israel, que é Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque o tinha ainda em sua velhice. Ele fez uma túnica de diversas cores, e vendo seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos eles, aborreciam-no e não falavam com ele pacificamente. E sonhou José um sonho, e o contou a seus irmãos, e eles vieram a aborrecê-lo ainda mais. Mas antes de chegarmos lá no contexto de José, aqui dizia que seu pai fez uma túnica para José, né? E o presenteou. E os irmãos ficavam assim aborrecidos, né, de ver José bem vestido. Eu acho que era coisas que Jacó não fazia para os outros, né? Mas José era seu filho amado. Depois nós vamos ver o porquê disso tudo. Então, irmãos, no decorrer dessa história aqui, nós vemos que é uma história de um homem, de um menino, né? Que seu pai o amava. O motivo nós vamos aqui observar. E depois esse menino, sabemos que ele passou por situações difíceis, depois foi aí exaltado, mas tudo isso, irmãos, aqui é uma história dentro do plano da salvação, dentro do plano divino. Era plano de Deus este acontecimento. Então nós vemos aqui, primeiramente quero dizer para os irmãos que José era um tipo de Cristo, perfeito, um tipo de Cristo. José, a própria palavra fala. Então aqui, essas condições de túnica, o que aconteceu com ele, é tudo relacionado, depois nós podemos ver, a Cristo, né? Alguns adventos. Então, esse menino aqui, seu pai o amava de uma forma assim, extraordinária. Não que ele não amava os outros, mas ele amava José.
E isso aborrecia o coração dos seus irmãos. E a palavra diz que sonhou José um sonho e contou aos seus irmãos, e eles vieram a aborrecê-lo ainda mais. Aí José teve um sonho e contou aos seus irmãos na sua inocência, até porque José era um menino realmente assim, mais chegado ao pai. Os irmãos já eram mais velhos, né, os irmãos dele, e tinha assim um outro procedimento. Saía para o campo lá para cuidar das ovelhas, mas eram dados a festas, eram desobedientes, se davam ali a bebida. E esse menino aqui, dentro do plano divino, né, já era um menino mais contrito, mais voltado a seu pai. E aí ele vinha e relatava ao seu pai o procedimento dos seus irmãos no campo, e os seus irmãos não gostavam desta atitude, porque o invejavam. Aí quando ele contou um sonho, aí a ira desses irmãos se voltou mais fortemente contra José. E a palavra diz aqui que ele contou o sonho e disse para os seus irmãos: ouça o sonho que eu sonhei. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e estava direito, e o que os seus molhos estavam ao redor e se inclinavam ao meu. E lhe responderam os seus irmãos: deveras tu reinar sobre nós? Ou deves tu ter domínio sobre nós? E lhe aborreceram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E José teve um outro sonho aqui, diz. E o contou aos seus irmãos, dizendo: eis que sonhei ainda outro sonho. Aí, cada sonho desse acabava irritando mais os seus irmãos, porque ele era uma espécie assim de olheiro do seu pai. E o seu pai, com certeza, os seus irmãos vinham do campo, e ele chamava a atenção dos seus filhos, filhos adultos. E nós sabemos, queridos irmãos, que aquele pai que ama seu filho, ele não tolera coisas erradas. Serve para nós, pais, avós. Não tolere coisas erradas do teu filho. Não deixa passar em branco. Porque se assim nós fizermos, pagaremos um preço altíssimo no futuro. Lá na frente, as coisas vão se complicar. Sabemos que a geração de hoje, os cuidados hoje, muitas famílias não têm esses cuidados com seus filhos. Não foi nada e tal. E deixa passar. E vai passando. E as coisas vai tomando um corpo diferente e vai se avolumando. E aí, a hora que o pai e a mãe quer tomar uma decisão, uma reação contrária às atitudes dos seus filhos, já é tarde, porque a coisa tomou um corpo diferente. E Jacó, ele não deixava passar. O menino vinha, ele sabia que aquele menino era um menino obediente a seu pai, tudo que o seu pai pedia para José, ele ficava mais junto com o seu pai, era um rapaz de um coração amoroso. E o que ele dizia dos seus irmãos era aquilo que o seu pai realmente queria saber. E isso então irritava muito os seus irmãos. E aí ele contou outro sonho. E sonhou José ainda o sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: eis que sonhei ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E quando contou a seu pai e a seus irmãos, o seu pai lhe respondeu, dizendo: que sonho é este que sonhaste? Teremos porventura que vir, eu e a tua mãe, e os teus irmãos, e nos inclinar perante ti em terra? E seus irmãos, pois muito o invejava, mas o seu pai, porém, guardava essas coisas em seu coração. Seu pai guardava essas verdades em seu coração, porque Jacó era um homem de Deus. Jacó sentia no seu coração que aquilo não era meramente um sonho simples, mas que aquilo era
promessa de Deus na vida daquele moço, e que aquilo realmente iria acontecer. E exatamente o que fizeram depois, né? Exatamente foi o que aconteceu depois. Jacó entendeu isso. E foram seus irmãos apacentar as ovelhas de seu pai em Siquém, uma distância muito grande de onde estava Jacó. E disse Israel a José: teus irmãos apacentam as ovelhas em Siquém, vem, pois, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele não titubeou. Quando o pai pediu, olha, vai lá. Era 50, 80 quilômetros mais ou menos da onde Jacó estava acampado. Ele andou, levou ali o seu mantimento, seus proventos para esta jornada e foi lá ver o que seus irmãos estavam fazendo. E os achou um homem andando ele perdido no campo. Ele perguntou àquele homem dizendo: que procuras? E ele respondeu: procuro os meus irmãos. Rogo-te que me mostre onde eles apacentam. E aquele homem respondeu: já se foram daqui, e eu os vi dizer: vamos a Dotã. Enfim, ele foi e encontrou os seus irmãos. E aqui a palavra diz que aconteceu que quando José chegou a seus irmãos, eles fizeram José despir a sua túnica, a túnica de várias cores que tinha sobre si. Com certeza falaram: lá vem nosso irmãozinho. Eles já tinham feito as suas arruaças ali, tinham nessa trajetória se ajuntado ali com as outras tribos, tinham se embebidos. E eles ouviram José. Nós percebemos o seguinte, irmãos, que quando as pessoas estão andando por um caminho errado, e as pessoas que estão no caminho de Deus, há aí um certo confronto. As pessoas não conseguem ter uma comunhão, porque a luz não se compactua com as trevas. E era o que acontecia. José era um homem de Deus, ainda menino, mas era obediente. Seus irmãos eram desobedientes, viviam nas trevas. E ali houve um choque muito forte. Quando José chegou, aqueles irmãos tirou e lançou mão daquele menino, falou: olha, nós temos que acabar com esse nosso irmão, porque ele veio aqui, ele já viu as nossas atitudes, vai voltar correndo lá para o nosso pai Jacó, e vai ser terrível. Nosso pai não perdoa, nosso pai chama atenção, nosso pai não compactua com as nossas atitudes, nós estamos mal lá com o nosso pai. Vamos acabar com este rapaz, que assim nós possamos viver nossas regalias e ele não vai servir mais de estorvo para as nossas vidas. Foram assim que eles pensaram e todos se reuniram ali e vamos então dar cabo ali com José e não vai interferir mais na nossa vida. Mas nós sabemos que as trevas não prevalecem contra a luz. A palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A impiedade, irmãos, a maldade não prevalece contra o ungido de Deus. José já era um ungido de Deus. José já era um escolhido do Senhor. Ali então começou um martírio na vida daquele menino. Prenderam, jogaram num poço. Vamos matar. Os irmãos falaram: não, vamos jogar nessa cisterna aqui, que aqui ele vai morrer. E aí fizeram desta forma. Jogaram o menino lá dentro, lá ele ficou apavorado. Teve um dos irmãos, Rubem, que ainda quis interferir naquelas atitudes maldosas, mas acabou José ficando ali. Depois se arrependeu, foram lá, voltaram, tiraram aquele menino. E nessa época ali tinha os mercadores que transitavam naquela região ali. Eles resolveram
a vender José. Mas o que eu disse lá na primeira fala, meus irmãos, lá na primeira fala, José, um antitipo de Cristo. Então, aqui nós vemos que sabemos da história de Jesus Cristo também, que ele foi vendido por moedas. E aqui José também não fugiu deste caminho. José, então, foi vendido aqui para esses mercadores, mas dentro do plano divino de Deus. Então, irmãos, quando nós andamos na presença de Deus, o inimigo, ele olha para nós como uma presa. Ele fala, essas pessoas aí me incomodam, essas pessoas não podem prevalecer. Ele luta de todas as formas contra a minha vida, contra a tua vida. E ali começou então essa luta na vida de José. Eu não vou me deter aqui em toda a história de José, mas eu quero aqui frisar que José é um antitipo de Cristo. O que aconteceu com José, aconteceu também com Jesus Cristo. Aconteceu aqui com José. Ele foi preso, foi vendido lá para Faraó, rei do Egito, e lá passou por todas aquelas humilhações, sofrimento, mas ele manteve a sua fé em Deus. José manteve aqueles ensinamentos que o seu pai lhe havia dado, ainda na sua tenra idade. Quando menino, José ensinava os seus filhos. Com certeza ele ensinava os outros, mas aquele ali era o filho que ouvia o seu pai. O filho, quando ouve o seu pai, os conselhos do seu pai, ele é abençoado, ele é próspero na face desta terra, como foi este menino aqui. Foi vendido, os mercadeiros compraram, chegou lá no palácio de Faraó. Muito bem, nós sabemos, alguém lá de Faraó, já dentro do plano divino, olhou e viu aquele menino, escolheu Moisés, Potifar, era o braço direito de Faraó, cuidava ali de todas as... criou as finanças, conselheiro e braço direito de Faraó ali, cuidava ali da casa de Faraó. Ele olhou aquele rapaz, falou, não, eu quero comprar esse escravo para trabalhar comigo. Levou para sua casa, e a palavra aqui diz, irmãos, que o Senhor estava com José, no versículo, capítulo 39 e versículo 2. Mas o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor, um egípcio. E viu seu senhor que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor o fazia prosperar em sua mão. Potifar. Glória a Deus. Irmãos, às vezes nós percebemos que o cristão, o não cristão, ele percebe mais as coisas de Deus do que normalmente as pessoas que se dizem cristão. Porque aqui Potifar percebeu que tudo o que José fazia era bom, investiu nele. Glória a Deus. Investiu nele. E muitos se dizem cristãos, estão conosco, às vezes, quando vê alguém, um irmão, alguém prosperar, subir financeiramente, subir na igreja, né? Deus abençoar, ser um usado na mão de Deus, normalmente tenta tirar aquele querido irmão, aquela querida irmã dos seus passos, aniquilar. Mas aprove a Deus que o ungido do Senhor é guardado. Potifar, esse menino estava na casa de Potifar, foi abençoado, ali rejeitou o convite da mulher de Potifar, né? Fugiu, foi preso injustamente, mas sempre agradecendo a Deus. Lá na cadeia, né, tomou uma posição, de preso passou a carcereiro,
passou a dominar o cárcere. Aonde ele ia, irmãos, é uma bênção. Nós precisamos ser desta forma, irmãos. Aonde Deus nos colocar. Não importa a situação, o momento que você está passando, onde você estiver. A palavra diz que nós somos abençoados. Em tudo que nós colocamos nas nossas mãos. Deus falou a Abraão, a sua descendência será uma bênção. Aquele que te abençoar será abençoado. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então José foi uma bênção, irmãos. José foi uma bênção na mão de Deus. Porque ele temia Deus. Ele tinha o temor de Deus no seu coração. Foi para a cadeia. Lá na cadeia, as pessoas, tinha dois trabalhadores lá que trabalhavam no palácio do rei. O rei se indignou, foi para a cadeia. Lá ele teve um sonho e o sonho se cumpriu na vida daqueles dois padeiros. Mas antes disso, eles disseram para Potifar, para Faraó, lá na cadeia, tem um homem lá que é abençoado. O rei teve aqueles sonhos que só José pôde decifrar. Eles falaram, tem um lá que vai decifrar o teu sonho. E aí ele sonhou esses sonhos aqui e Deus revelou para ele o sonho também de Faraó. Muito bem, irmãos. E Faraó colocou como vice-rei. Colocou ali como governador do Egito. Por quê? Porque Deus deu entendimento àquele moço. Deus supriu aquela fome, aquele sonho que ele revelou. Ele revelou a Faraó. E ali Deus usou aquele menino grandemente para salvar aquela nação e para salvar os seus próprios irmãos. Aleluia. Os seus irmãos então se dobraram a José e se cumpriu o seu sonho aqui. Então os seus sonhos, irmãos, o seu sonho não pode ser frustrado. Amém? Os teus sonhos jamais poderão ser frustrados. É plano de Deus. Deus está te abençoando, mas seja firme. Seja uma pessoa que realmente confia no Senhor. Não importa a circunstância, não importa o que nós estamos passando hoje, irmãos. Mas creia no Senhor, que você é uma bênção na mão de Deus. Você é uma bênção na mão de Deus. E Deus te faz prosperar onde você estiver. Você é uma pessoa próspera, em nome de Jesus. E os teus sonhos vão se cumprir, vão se realizar em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Nesse instante, aqui temos esta água. Você tem a sua água aí, na sua casa. Nós vamos consagrar ao Senhor. Nós vamos consagrar ao Senhor esta água. E você, ao beber esta água, Deus estará tocando na sua vida. Amém? Oremos. Pai querido, santo, poderoso, aqui temos este copo com água. Coloca aqui, Senhor, a tua unção. Aleluia. A tua unção, Senhor. Sabemos que este ato é um ato simbólico. Coloca aqui os nutrientes. Essas pessoas que estão precisando de um milagre urgente, estão precisando, Senhor, de uma bênção, Senhor. Precisando, Senhor, tomar uma decisão na vida. Senhor, essas pessoas que estão aí, Senhor, angustiados, Pai querido, estão aflitos, meu Deus, estão aflitos, Senhor, sem saber o que fazer. Entra com a providência, Senhor. Esta palavra aqui, Senhor, ela é fiel e verdadeira. Quando o Senhor falou e mostrou para José os seus sonhos, e eles se cumpriram. Que os sonhos dos teus filhos venham a se cumprir agora, Senhor. Mas que eles possam entender que precisa resistir o diabo, que eles precisam ser fiel ao Senhor, que não venham se lamentar, não venham se lamuriar, mas que eles precisam estar na presença do Senhor e dizendo, só o Senhor é Deus. Havia temor no coração daquele homem. Aleluia, e o Senhor prosperou de forma, sim, Senhor, maravilhosa. A história dele depois decorre aqui, Senhor Jesus, no Egito. Senhor Jesus, e meu Pai, como é maravilhoso. E o Senhor quer fazer isso na vida dos teus filhos hoje e agora. Quer libertar, Senhor, tirar deste cárcere, soltar estas algemas, Senhor, libertar os teus filhos da escravidão, Senhor, a mente oprimida, Senhor, esta mente acusadora, Senhor, liberta os teus filhos, trazendo a cura espiritual, Senhor, para os teus filhos, a cura da alma, tira todo o ressentimento, todo o mal, Senhor, que aflige os teus filhos. Deus querido, aquele que está se rendendo aos teus pés, está pedindo perdão das suas falhas, voltando, Senhor, para ti nesta noite.
Senhor Jesus, fazendo um concerto contigo. O Senhor é Deus de concerto, Pai. E o Senhor cumpre com as suas promessas, que venha se cumprir na vida dos teus filhos. Abençoa nossos irmãos, Pai. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa, Senhor Jesus. Abençoa ricamente, Senhor, os nossos ofertantes. Quero a bênção, Senhor, sobre essas pessoas que têm mantido, Senhor, esta porta aberta. Essas pessoas, Senhor Jesus, que têm, Pai, mantido com seus compromissos. Nós fizemos aqui um investimento, Senhor, em aparelhagem, Senhor Jesus. Em equipamentos, Senhor, foi um investimento e a tua igreja se propôs a ajudar e os teus filhos estão comprometidos, eles estão abençoando para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, levando esta palavra. Senhor, abençoa, Senhor, o enfermo, o doente, o abatido, alega o coração dos teus filhos e aqueles que estão se regozijando na tua presença, aqueles que estão sendo abençoados, aqueles que estão sendo gratos a ti neste momento, que já receberam, Pai, Senhor, as suas bênçãos, que a virtude, o poder do Espírito Santo esteja tocando na vida dos teus filhos agora e libertando, Pai. E ao tomarmos esta água, Senhor, que ela venha purificar, venha fazer aquilo que lhe apraz. Senhor, nós oramos e cremos no poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus Cristo. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Bebamos todos desta água. Queridos irmãos, que assim seja, que Deus esteja abençoando a vocês. Domingo estaremos aqui às 10 horas da manhã, realizando os nossos cultos. Que a bênção do Senhor seja abundante na tua vida. Essa história, esta passagem bíblica aqui que foi narrada nesta noite, nós poderíamos ficar aqui um ano discorrendo sobre este assunto, falando aqui, tipo, antitipo de José, né, para as gerações vindouras, a vinda do Senhor, os 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Mas este resumo que nós fizemos aqui, que esta palavra possa estar firme, penetrante no teu coração e que você tome posse disso. Que o Senhor possa estar te abençoando. Nossos irmãos, quero agradecer de coração aqueles que têm mantido esta porta aberta, os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, os nossos irmãos que têm contribuído. Deus te abençoe, meu querido irmão. Você que tem investido aqui nesses equipamentos, aqui temos luzes, aparelhos de tecnologia aqui, que foi investido, foi gasto. Temos todos aqui um gasto, né? Esse aparato aqui, que nós tivemos que fazer esse empreendimento para poder estar aqui levando até o teu coração esta palavra, ministrando ao teu coração o Evangelho de Jesus Cristo. Nós só podemos agradecer a Deus por você, meu irmão. Você que ouviu a voz do Espírito Santo, você que deu lugar ao Espírito Santo, você que foi tocado, você que tem contribuído, você tem abençoado os nossos irmãos, tem sido dizimista neste momento e esta porta está aberta e nós vamos vencer cada vez mais. Temos grandes realizações, planos, projetos aqui para a nossa igreja. Aleluia. Deus está conosco, Deus está com você, Deus está com a comunidade Logos. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu quero agora ministrar a bênção apostólica ao teu coração. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós para todos sempre. Amém? Deus vos abençoe, querida Igreja de Jesus Cristo, até domingo, em nome de Jesus. Amém? Comunidade Logos, a família abençoada. Estou nessa. Deus vos abençoe.